quer ouvir uma palavra do Senhor? Você quer ouvir uma palavra? Você veio para ouvir uma palavra? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus tem uma palavra para a nossa vida no nome de Jesus. Eu quero aproveitar e convidar um amigo, um irmão, pastor Ezequiel Palazzi. Por favor, se achegue aqui. Nós vamos orar. Quando ele chegou, o pastor Sandro falou assim: por que os pastores que a gente conhece são altos e nós somos pequenos, irmão? É porque a gente, é assim, deixa com eles, a responsa é maior para a vida deles. Você pode estender a sua mão para cá, vamos abençoar a vida deles, mas nós vamos continuar abençoando. Pai, nós te louvamos pela vida do teu servo, que eu tenho certeza que o céu ficará baixinho nesse lugar, porque o Senhor já liberou e revelou uma palavra para a vida dele. Enquanto ele está aqui, continue o abençoando. Te louvamos pela vida dele, pela sua família, que o liberou para estar aqui, para abençoar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Minha saudação é com a paz do Senhor Jesus. Tem alguém feliz com Jesus nesta noite? João capítulo 3, versículo 16. Jesus está neste lugar. João capítulo 3, versículo 16. Minha gratidão a Deus, pela primeira vez está cooperando nesta linda e amada igreja. Minha gratidão ao pastor Sandro. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor, pela recepção calorosa, carinhosa. Deus abençoe o senhor, a vossa esposa. Também pastor Adriano, um amigo de uma longa data já. É uma alegria poder revê-lo nesta noite. Nós servimos a Deus ali no Jardim Santa Genebra. Estamos ali também pastoreando uma congregação, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Eu, juntamente com a minha linda esposa, a irmã Dayara, estamos 19 anos juntos. Dia 27 agora, se Deus permitir, 13 anos de casados. E deste casamento Deus preparou duas lindas princesas. A Helena, de 10 anos, ela é alta e parece comigo. E a Valentina, de 7, que é baixinha e parece com a esposa. Eu sou sozinho lá em casa, irmãos. Tenho 3 mulheres que são unidas. Então os irmãos orem pela minha vida, tá bom? Para Deus me dar graça, porque quando elas se unem é uma bênção dos céus. Mas eu estou feliz, porque família é projeto de Deus, e eu e a minha casa também servimos ao Senhor. Os irmãos encontraram João 3,16, irmãos, amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho de Jesus Cristo, ele foi escrito por 4 escritores, que nós conhecemos como os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 escritores, 2 deles não faziam parte dos 12 e do colégio apostólico de Jesus, que é Marcos e também o médico amado Lucas. Porém os outros 2, eles fizeram parte dos 12 que Jesus escolheu. O primeiro é Mateus, também conhecido como Levi, que trabalhava na coletoria de impostos. E um certo dia que ele pensou que seria mais um dia normal, Jesus transforma dias normais em dias extraordinários. Ele
Ele está sentado na mesa, trabalhando. Jesus chega, ele pensa que é mais um que veio pagar impostos. E Jesus se apresenta e diz para ele apenas uma palavra. Tem dias que Jesus fala pouco e muito ao mesmo tempo. Ele diz: segue-me. Ele deixou as mesas e foi viver uma história extraordinária que mudou a sua vida. Talvez você possa ser um Mateus nesta noite. Você veio pensando que seria apenas mais um culto, mais um dia normal, que você pensou que seria normal. Jesus pode transformar em um dia extraordinário. O outro é João, o apóstolo amado, aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus e escutava as batidas do seu coração. Esses 4 homens foram inspirados, usados para poder apresentar Jesus Cristo de maneiras diferentes. Mateus, quando vai falar de Jesus, ele direciona a sua mensagem aos judeus e apresenta Jesus Cristo como rei, o rei maior que César. Quando Marcos vai escrever a respeito de Jesus, ele pega a caneta ou a pena e, com alguns testemunhos e orientações dados pelo apóstolo Pedro, ele vai escrever de Jesus Cristo para os romanos e vai apresentar a Jesus como servo. Quando Lucas, o médico amado, vai escrever a sua mensagem a respeito de Jesus, ele é inspirado para escrever e apresentar Jesus Cristo como Filho do Homem. E João, quando vai falar a respeito de Jesus, ele recebe inspiração para falar de Jesus Cristo como Filho de Deus. 4 homens com o mesmo intuito: falar a respeito de Jesus, com perfis diferentes, personalidades diferentes, direcionados de formas diferentes, mas com o mesmo propósito: que Jesus seja anunciado, que Jesus seja apresentado. É igual nós que viemos aqui nesta noite, pessoas diferentes, com perfis diferentes, com características diferentes, mas com o mesmo objetivo. E qual é o objetivo nesta noite que nós viemos aqui? Que Ele seja anunciado e glorificado neste lugar. Eu uno o glória a Deus ali da esquerda com o aleluia aqui da direita, com esse toque do instrumento ungido, que nós sentimos a presença de Deus, e um glória a Deus ali, um aleluia ali, uma mão levantada lá no fundo, uma lágrima derramada ali. Jesus está sendo anunciado e o nome dele está sendo glorificado neste lugar. Mateus vai falar de um rei, que não era apenas somente um rei, mas ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando Marcos vai falar de Jesus como servo, existe algo interessante, porque certo dia os discípulos estavam cercando a mesa com Jesus e eles começaram a discutir: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Aí vem Marcos apresentando Jesus Cristo como servo e uma pergunta: quem aqui quer ser grande? Aí todo mundo levanta a mão. Aí ele escreve dizendo: então seja o menor de todos. Quem aqui quer ser o primeiro? Todo mundo se alegra, levanta a mão. Aí ele escreve: então aprenda a ser o último.
Porque a maior posição no reino de Deus não é quem é servido, mas é quem serve. E um dia Jesus Cristo, para dar um ensinamento na prática, ele pega uma bacia e uma toalha e diz para todos os discípulos: senta aí, que eu vou ensinar para vocês o que é ser grande. Ele se ajoelha e começa a lavar os pés de todos os discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro diz assim: o meu pé não, Senhor. Aí Jesus fala para ele: se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, 8:80, diz: Senhor, me dá logo um banho dessa água. É claro que eu quero ter parte contigo. E o Marcos ensina isso, que o maior no reino de Deus aprende a ser o menor. A posição mais elevada no reino de Deus é aqueles que estão aos pés da cruz, sendo servo, porque aquele que for fiel no pouco, sobre o muito, quem está sendo fiel no pouco, sobre o muito, Deus te colocará. Jesus está aqui, igreja. Estou sentindo a presença dele aqui. Aí vem o Lucas, o médico amado que era detalhista. De todos os evangelhos é o que tem mais riquezas de detalhes, é o que Lucas escreve. Ele também teve a oportunidade de escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E ele vem apresentando a humanidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo como homem. E como homem ele venceu. Não foi um ser humano que venceu, foi como homem que ele venceu. Com dores ele venceu. Com lágrimas ele venceu. Não era um super-homem, era um homem. Mas como homem, ele conseguiu vitória e chegou até o fim. Porém vem João. E João ele vai um pouco mais profundo do que os demais. Porque ele vem apresentando a divindade, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem e não deixou de ser Deus. E qual a diferença, pastor, de Jesus Cristo como Filho do homem e Jesus Cristo como Filho de Deus? Eu te explico. Como Filho do homem ele pede água para beber, mas como Filho de Deus ele diz: eu sou a fonte de água viva. Como Filho do homem ele pede pão para poder se alimentar, mas como Filho de Deus ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Como Filho do homem ele chora na frente do sepulcro do seu amigo Lázaro que tinha morrido há 4 dias, mas como Filho de Deus ele se posiciona e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, mas aquilo que está morto na sua vida, se você crê, aquele que ressuscita está presente aqui neste lugar. E você talvez chegou aqui morto, mas se você crê, Jesus está aqui nesta noite dizendo: remove a pedra, sai para fora, venha ter vida e vida com abundância. Oh, glórias. O João ele vai mais profundo do que os demais. Ele escreve 5 livros dos 27 do Novo Testamento. O evangelho que nós lemos aqui, que nós falaremos no decorrer dessa mensagem, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, e o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E tentaram impedi-lo de escrever o Apocalipse, porque naquela época a igreja primitiva ela sofria perseguições físicas
diferente das perseguições atuais, que são através de ideologias e tantas outras coisas aqui no país em que nós vivemos. Muitos imperadores se levantaram tentando parar a igreja, entre eles um imperador chamado Nero, um dos mais cruéis, que foi responsável pela morte de 2 grandes homens de Deus, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Homens como Marco Aurélio, Trajano, e um dos imperadores se chamava Domiciano. Ele tinha um orgulho próprio no seu coração, que ele exigia que as pessoas se dobrassem diante dele e o chamassem de Senhor e de Rei e de Deus também. Só que quem vivia nessa época? João. E João andou com Jesus, comeu com Jesus, viu os milagres de Jesus, conhecia as batidas do coração de Jesus. E quem conhece as batidas do coração de Jesus não negocia. Vou dizer de novo: quem conhece as batidas do coração de Jesus não negocia a fé. O Domiciano ficou irritado com João e diz: vou matá-lo. E havia algumas formas cruéis que os crentes da igreja primitiva eram mortos. Alguns eram colocados nas arenas, outros colocados diante de leões. Eram mortos como um sinal de vergonha diante dos aplausos das multidões que se uniam e enchiam os estádios para aplaudir a morte dos crentes. Mas tinha uma coisa: matava um, Deus levantava 10, matava 10, Deus levantava 100. E o porquê isso acontecia, pastor? Porque lá em Cesareia Jesus tinha feito uma promessa para Pedro, dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus é triunfante, a igreja de Jesus é poderosa, a igreja de Jesus passa por cima de qualquer dificuldade. O faraó tentou parar, não conseguiu. Nabucodonosor tentou parar, não conseguiu. Amã tentou parar, não conseguiu. Herodes tentou parar, não conseguiu. As guerras, batalhas, ideologias que nós enfrentamos no nosso dia a dia tenta parar também. Mas quanto mais batalha contra a igreja, quanto mais batalha contra a igreja, olha você aqui nesta noite. Se eu perguntar se está fácil a caminhada, muitos vão dizer: não está não, pastor, mas olha eu aqui, enfrentando as lutas que vierem, as tribulações que me cercam, mas nada me para, pastor. Eu não olho para a direita, não olho para a esquerda e muito menos para trás. Por quê? Eu estou avançando para poder chegar no céu. Mas você está avançando como? Com a sua força, com a sua capacidade, com as suas condições físicas, com a sua condição financeira? Não, pastor, porque se fosse por isso, os meus inimigos já teriam me engolido vivo. Eu estou avançando na força daquele que está sentado em um alto e sublime trono, e Ele vai na frente, quebrando barreiras, quebrando caminhos, destruindo algemas, e eu vou avançando, 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 até chegar no céu. Esquentaram um tacho de óleo fervendo, prenderam João nas mãos e nos pés com algemas e uma corrente que ligava os pés às mãos. E o Domiciano fez a última pergunta, dizendo: você nega ou morre? Ele diz: pode me jogar no tacho. Jogaram João dentro de um tacho de óleo de azeite quente, amarrado nos pés, nas mãos e uma corrente. E a multidão ficou na expectativa, dizendo: ele vai morrer.
ele vai morrer. Passou alguns minutos, o João que foi colocado lá preso com algemas, estava assim dentro do tacho, ó. Sabe por quê? O tacho estava quente, mas o que estava dentro de João estava mais quente. Porque aquilo que está do lado de dentro supera aquilo que está do lado de fora. Pode vir o que vier, acontecer o que acontecer, o que queima do lado de dentro é mais poderoso do que as decepções que acontecem do lado de fora. Um dia Jeremias, capítulo 20, depois os irmãos leem, estava decepcionado. Ele chega para Deus no capítulo 20, versículo 7 e diz assim: Senhor, o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei, mais forte foste do que eu profetizo, mas ninguém ouve a minha profecia, eles não me aceitam. Quer saber, Deus? Hoje eu estou entregando a minha carteirinha, não quero ser mais profeta. Quando ele fala isso e vira as costas para poder ir embora, ele para. E ele diz assim: tá difícil, né? Ninguém aceita a minha mensagem, ninguém aceita a minha profecia. Eu estou cheio de vontade de desistir, igual talvez esse irmão que entrou aqui hoje dizendo: eu vou desistir de tudo. Mas daqui a pouco Jeremias começa a sentir um fogo. Aonde, pastor? Nos ossos. E ele diz: eu queria entregar tudo, mas o que queima do lado de dentro, nos ossos, é mais forte do que as decepções que eu enfrento do lado de fora. Eu quero entregar, mas não consigo, porque quem tem chamada é proibido voltar atrás. Não dá mais para desistir, não dá mais para largar, não dá mais para abandonar. Deus te diz nesta noite: avante. Pastor, está difícil, eu sou contigo. Pastor, está doendo, eu sou o bálsamo nesta noite. Pastor, está machucando, o seu amigo, o seu ajudador. Isaías 43, no verso 1 e 2 vai dizer assim, ó: não temas, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, e nem a chama arderá em ti. Por quê, pastor? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas. Você está sentindo Deus aqui nesta noite? Ele veio aqui nesta noite pegar na mão de crente aqui para te dizer: eu te ajudo. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Ele veio aqui pegar na mão de crente nesta noite para dizer: eu te ajudo, você não está sozinho, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se tiver tudo bem, eu estou contigo. Se tiver tudo mal, eu estou contigo. Se você estiver sorrindo, eu estou contigo. Se você estiver chorando, eu estou contigo. Se a conta estiver cheia, eu estou contigo. Se a conta estiver vazia, eu estou contigo. Se a geladeira e a despensa estiver cheia, eu estou contigo. Mas se ela estiver vazia, eu sou o teu amigo, eu sou o teu ajudador. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo nesta noite: vamos em frente, vamos em frente. A caminhada é muito longa, o projeto é muito longo ainda na sua vida. Quantos acreditam nesta palavra nesta noite? Quantos acreditam nesta palavra nesta noite? Não deu para matar João no tacho de óleo. Manda para Pátimos, uma ilha isolada, sem amigos,
sem igreja, sem ninguém, vai morrer lá velhinho e sozinho. Só que Deus tinha preparado o melhor para o final. O melhor de Deus estava para o final. Talvez você está aqui hoje dizendo: pastor, já vivi tantas coisas com Deus, eu estou satisfeito, já estou feliz, já estou contente. O João também já tinha vivido muitas coisas. Ele viu tantos milagres, ele viu multiplicação de pães e peixes, ele viu mortos sendo ressuscitados, ele viu Deus acalmando a tempestade e o vento, ele viu milagres e maravilhas, mas o melhor ainda estava para o final. E num dia João estava sozinho lá em Pátimos. Talvez alguém pensa: foi ser fiel? Olha o que recebeu de presente: uma ilha, isolado, sozinho. Mas ele tinha um amigo. Esse amigo está aqui hoje. E no dia do Senhor, o amigo resolve visitar João. Ele é arrebatado em espírito, e ele vai dizer que ouviu uma voz como a voz de muitas águas. Ele se virou para ver quem falava com ele, e a visão que ele tem é bela, porque dias atrás ele viu um Cristo na cruz, crucificado, pés, mãos, coroa de espinhos, sangrando, dilacerado. Mas agora, quando ele vira, ele vai dizer: eu vejo um semelhante ao Filho do Homem. Ele está vestido com um linho fino, de cima até embaixo. Ele tem um cinturão sobre o seu peito. Os seus pés é semelhante a latão reluzente, como fosse refinado no fogo. Os seus cabelos brancos como a lã branca. Os seus olhos como chama de fogo. E ele diz para João assim: ó, não temas, sou eu. Eu fui morto, mas estou vivo. E tenho, olha só, Jesus não tomou a chave de Satanás. Às vezes o pregador, para querer enfeitar a mensagem, deixar ela mais bonita, ela diz: Jesus foi no inferno, tentou tomar a chave, Satanás recusou e eles ficou brigando. Não, Jesus nunca fez isso, porque ele não tomou a chave. Se você ler o texto, ele vai dizer assim: ó, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu estou vivo, João. E tudo que você vê, João, escreve e envia 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e também a Laodiceia. E para todas as igrejas, o final da mensagem era, o começo, quando Jesus se apresentava, ele dizia assim: ó, eu conheço as tuas obras. Se ninguém me aplaude aqui, fica tranquilo, irmãos. Jesus conhece tudo, e Ele não deve nada para ninguém. E no final das mensagens para as igrejas era: quem tem ouvidos ouça. Ele fala aquilo que o Espírito diz às igrejas. De todas as revelações que João teve, a do capítulo 5 é que me chama a atenção, porque ele vai ver alguém assentado em um alto e sublime trono, e tinha um livro na mão selado com 7 selos, e um anjo forte vai bradar dizendo assim: ó, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E vai dizer o texto assim, ó, que ninguém no céu, na terra e debaixo da terra era digno nem de abrir, nem de ler e nem de olhar para o livro. E o João chorava muito.
E no meio das lágrimas de João, talvez igual essas lágrimas que você está derramando aqui nesta noite, surge um ancião. E no meio das lágrimas vem uma mensagem dizendo assim, ó: não temas. Eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Glória a Deus. Você estava chorando até hoje, né? E nada deu certo. Você veio no lugar certo. Eu conheço alguém que pode resolver o seu problema. Eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Detalhe, eis aí o leão. João, quando se vira, ele vai dizer assim, ó: eu me virei e vi um cordeiro. Mas o ancião disse que era leão, e eu me virei e vi um cordeiro. É que tem dias que ele se manifesta como cordeiro. Mas tem dias que ele não vem como cordeiro. Tem dias que ele chega como leão. E leão não vem para fazer amizade, irmãos. Leão vem para impor autoridade, impor respeito, dizer: eu cheguei. Na sua casa, se você crê, levante uma das suas mãos para receber esta palavra. Na sua casa, na sua família, no seu ministério, ele não vai vir como cordeiro, não, ele vai vir como leão. E o que isso significa, pastor? Ele vai chegar para colocar autoridade, colocar respeito, colocar as coisas em seu devido lugar. Talvez o inimigo da sua alma está lá cirandando, querendo bagunçar na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, até hoje. Porque se você der liberdade, o leão da tribo de Judá está chegando aí, e ele vem para colocar Satanás em retirada e colocar as coisas no seu devido lugar. Se você crê nesta palavra, com a mão levantada, une com um grito de glória e enche este ambiente de adoração. Oh, glória! Oh, aleluia! Evangelho de João, ele começa dizendo que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele é impossível. Ah, se não fosse Ele. Ele vai dizer: houve um homem enviado por Deus. Não era ele a luz do mundo, mas só veio para anunciar a respeito da luz, João. E João falou muito dele. O último profeta da antiga aliança, João Batista. Ele pregou tão bem e alcançou tanta notoriedade, respeito, que um dia chegaram e falaram assim: por acaso você é Elias, Jeremias, você é o próprio Cristo? Imagine só ser comparado com o próprio Cristo depois de uma mensagem pregada. Se fosse nos dias atuais, a gente ia logo no Instagram, depois do culto, colocava uma foto lá e dizia: irmãos, hoje eu preguei tão bem que os irmãos pensaram que eu era o próprio Cristo. Enfim, mas João não era disso. João sabia para aquilo que ele foi chamado, e disse assim: vocês estão me comparando com ele? Eu não sou digno nem de me ajoelhar e desatar as sandálias dos seus pés. Vocês estão me comparando com ele? Eu só batizo com água para o arrependimento, mas ele, glória a Deus,
sou apenas uma voz que clama no deserto, e o objetivo do meu ministério é um só: que Ele cresça. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Um dia João estava batizando, e João tinha uma mensagem dura, irmãos. João chamava os seus ouvintes de raça de víboras, e ninguém ia embora não, viu? O povo ainda gritava assim: dá-lhe João, prega mais. E a igreja de João estava cheia lá no Jordão, e um dia ele está pregando, chamando todo mundo de víbora, e de repente ele para no meio da mensagem, até engasga ou embarca a voz, e alguém pergunta: João, que cobra é essa agora que você vai chamar? Ele fala: não, agora não é cobra, agora não é víbora, agora a mensagem muda. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus se batiza ali com João, vai dizer que ele ora, o céu se abre, o Espírito desce, e uma voz do céu diz: eis aí é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois de um culto abençoado no Jordão, com céus abertos, o Espírito descendo e Deus falando, para onde é que Jesus vai depois deste culto? Deserto. Às vezes, depois de um culto glorioso, Jesus pode nos levar para o deserto. E detalhe, quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Porque quem está no centro da vontade de Deus não vai para onde quer, vai para onde Ele manda. E se for o deserto, pastor, vai lá, fica só 40 dias, aproveita o deserto, não para reclamar e murmurar, consagra a vida, porque a maior mensagem de Jesus foi depois de 40 dias de deserto. Vou dizer de novo, a maior mensagem de Jesus foi depois de 40 dias de deserto. Talvez a maior marca do seu ministério vai ser depois de 40 dias de deserto. Então, se você estiver nele, ora, jejua, consagra, os 40 dias vai acabar, e quando você sair de lá, você vai subir na montanha e vai dizer assim, ó: bem-aventurado. Você crê nisso nesta noite? Jesus começa a exercer o seu ministério. O ministério de Jesus é lindo, extraordinário. Só que João 1:10 vai dizer assim, ó, João 1:10, depois os irmãos podem ler, que ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, porém o mundo não o conheceu. Ele estava, fez e não foi conhecido. E agora, pastor? Eu estava, eu fiz, mas não recebi reconhecimento. Qual deve ser o meu comportamento? Jesus nos ensina. Se ele tivesse parado por causa disso, no capítulo 2 ele não teria transformado água em vinho. Se ele tivesse parado por causa disso, no capítulo 3 de João ele não teria trazido uma palavra revelada a Nicodemos. Se ele tivesse parado por causa disso, ele não teria oferecido água da vida à mulher samaritana no capítulo 4. Se ele tivesse parado por causa disso, no capítulo 5 ele não teria curado um paralítico no tanque de Betesda. Se ele tivesse parado no capítulo 1 por causa disso, no capítulo 6 ele não teria transformado pães e peixes. Se ele tivesse parado no capítulo 1, ele não teria curado um cego de nascença no capítulo de número 9. Se ele tivesse parado por causa disso, no capítulo 10, ele não se revelaria como o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Se ele tivesse parado por causa disso, no capítulo 11, ele não teria ressuscitado seu amigo Lázaro depois de 4 dias. Se ele tivesse parado por causa disso,
no capítulo 14, ele não teria se apresentado como o caminho, como a videira verdadeira. Já valeria um glória a Deus, mas eu vou continuar aqui. Se ele tivesse parado por causa disso, ele não teria feito a oração sacerdotal no capítulo de número 17. Se ele tivesse parado por causa disso, ele não teria chamado Pedro para o pastoreio, fazendo 3 perguntas e dizendo: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Se ele tivesse parado no capítulo 1, não teria o capítulo 21 e o versículo 25, que é o último versículo de João, que está escrito assim: se fosse escrever todas as obras que Jesus fez, os livros desta terra não seriam suficientes. Por quê? Porque quem não para no capítulo 1, Deus tem uma grande história para escrever na vida dele. Não pare no capítulo 1. Alguém precisa ouvir um louvor seu, alguém precisa ouvir uma mensagem sua, alguém precisa ouvir uma oração que você vai fazer. O capítulo 1 é pequeno demais diante da grande obra que Deus tem para realizar na sua vida. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita nesta palavra, nesta noite? Oh, glória! As grandezas que Deus tem reservado são maiores do que as decepções vividas. Vou repetir aqui para você nesta noite: as grandezas que Deus tem reservado é maior do que as decepções vivenciadas. As decepções são pequenas demais diante das grandezas ocultas que Deus tem revelado para a sua igreja. E nesta noite a mensagem de Deus é: continua, avante, para frente. O que Deus tem para nós é melhor. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo, eu prossigo, eu prossigo para o alvo. Tá gostoso este lugar. João 3,16, eu já finalizo a mensagem e devolvo o microfone. Cristo é o tema central da Bíblia. Os 40 escritores que foram inspirados por Deus para registrar os 66 livros da Bíblia Sagrada, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, com 1189 capítulos e aproximadamente 32 mil versículos, foram inspirados para falar de Cristo, às vezes de uma forma literal, às vezes de uma forma simbólica, às vezes de uma forma figurada, mas a mensagem se direcionava para Ele. Eu vou falar aqui alguns atributos e algumas apresentações de Cristo na Bíblia, aonde a Bíblia é dividida por temas para facilitar para o leitor compreender a sua mensagem. De Gênesis a Malaquias, os 39 do Antigo, e de Mateus, Apocalipse, os 27 do Novo, Cristo é apresentado. Eu vou falar aqui dele. Se você sentir no coração alegria por aquilo que eu vou falar e quiser tributar a Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, você tem liberdade nesta noite. Jesus é apresentado como a semente da mulher. Jesus é apresentado como o Cordeiro Pascual. Jesus é apresentado como o sacrifício perfeito. Jesus é apresentado como a rocha ferida. Jesus é apresentado como a coluna de nuvem, a coluna de fogo e aquele que nos faz chegar até a terra prometida. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? Jesus é aquele que julga com justiça. Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é o parente remidor. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? Jesus é o nosso redentor. Jesus é o amado. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? Jesus é maravilhoso, conselheiro,
Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o quarto homem dentro da fornalha, o oleiro. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? Jesus é o pastor ferido, Jesus é o desejado das nações, Jesus é o sol da justiça. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? Ele é rei, ele é servo, ele é filho do homem, ele é filho de Deus, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? Ele é o cabeça da igreja, é o nosso justificador, aquele que nos reconcilia com Deus, aquele que nos salvou e transformou a nossa vida. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? Ele é maior que Moisés, ele é maior que Arão, ele é maior que a lei, ele é maior que o sumo sacerdote, ele é o autor e consumador da nossa fé. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Quem é Jesus, pastor Ezequiel? É aquele que virá sentado em um cavalo branco, sobre a sua cabeça muitos diademas, as suas vestes salpicadas de sangue, e sobre a sua coxa vai estar escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Você pode se colocar de pé adorando a Ele nesta noite. Ele é Jesus. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus e gostaria de nesta noite conhecê-lo mais de perto? Eu te convido, sai do seu lugar e venha até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Não existe ninguém melhor do que Jesus. Você já procurou talvez no dinheiro, na bebida, nas amizades, nas festas, e até hoje não encontrou a paz que você procura. Mas nesta noite eu te apresento o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é a ausência de guerra. A paz que Jesus oferece é no meio da guerra. Tem alguém nesta noite que tem coragem de entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, e tudo Ele fará? Se você veio com alguém nesta noite, um amigo, e ele não consegue sair do lugar e vir até aqui à frente, enquanto o grupo de louvor adora a Deus, você tem a liberdade de sair do seu lugar e vir conhecer este Jesus maravilhoso. De olhos fechados, adore a Ele nesta noite. Oh, glórias! Aleluias! Pensei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não
medo em seu coração está causando dúvidas. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí. Parece que é Jesus, andando sobre as águas. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu, dono do tempo. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Ninguém pode te ajudar. Levante sua mão pro alto. Pode te levantar. Espírito de Deus, Deus tem um plano com Senhor, nós recebemos essa palavra, Pai. Jesus, queremos te convidar, Senhor, para morar dentro do nosso coração. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. O Senhor é mais importante do que tudo, ó Pai. Nós te amamos, diga eu te amo, Jesus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Oh, oh glória. Senhor, batiza com o Espírito Santo, Deus. Oh, decai, arabalabai. Oh, decobarabassuri andarabaxê, carabalabai. Espírito de Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Jesus. Você recebe essa palavra para o seu coração? Obrigado, pastor Ezequiel. Cadê as mulheres aí? Levante a mão assim bem alta, assim, dá um glória aí. Vamos. Foi pai, hein? Foi pai. De novo, vou repetir assim, ó. Cadê as mulheres? Dá um glória aí. Sábado agora, às 19 horas, a pastora... 19 horas, vem mais cedo para bater papo. A pastora Ana Paula Valvassoura, a esposa do pastor Flávio, vai estar ministrando aqui. E eu quero que você não só venha, mas que você venha e traga uma amiga. Amém? Traz uma amiga para ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Se você trouxer uma amiga, pensar, você vai ser abençoado. Glória a Deus. Quarta-feira que vem, pastor José Roberto vai estar ministrando aqui a palavra de Deus. Pastor José Roberto foi um dos pastores dessa igreja. Na realidade foi aquele que Deus colocou no coração dele de trazer a oitava lá da onde ele estava, que estava pequeno, e veio para cá, né? Então vai estar aqui trazendo uma palavra poderosa. Convida todo mundo. E domingo nós temos 2 reuniões, às 9 e às 18 horas. Amém? Obrigado, pastorzão. Estenda suas mãos, quero te abençoar. Pai, te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez, tem feito e vai fazer na nossa vida. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que a tua igreja saia daqui como missionário, ó Deus, aonde quer que elas vá. Que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe, vai na paz.